O tema que hoje vamos refletir um pouquinho é o caos social. O que é o caos social? Ou o que é que nós vamos falar um bocadinho mais? É sobre a lei da sociedade. A lei da sociedade está descrita no Livro dos Espíritos, nomeadamente na terceira parte, onde abordam as leis morais. No capítulo 7 temos então a lei da sociedade. Dentro da lei da sociedade temos a necessidade da vida social, a vida de isolamento e, por fim, os laços de família. Contudo, antes de avançarmos com estas reflexões sobre a lei da sociedade, é importante percebermos que existem as leis físicas. E o que é que são as leis físicas? São as leis naturais materiais, ou seja, que carecem de estudo e compreensão das várias ciências, como por exemplo a química, a biologia e a física. As leis morais são as leis referentes às relações que o homem estabelece com Deus e com os seus semelhantes. E nessas leis naturais, nessas leis morais, temos então outro conjunto de leis. São elas quais? A lei natural, a lei da adoração, do trabalho, da conservação, da destruição, a lei da sociedade, que hoje vamos falar, da igualdade, do progresso, da liberdade, da justiça, amor e caridade. Hoje vamos então falar na lei social, na lei da sociedade ou no caos social, se quisermos dizer. Mas falta-nos aqui abordar uma questão que é: o que é isso de sociedade? Muitos defendem que a sociedade surgiu de uma necessidade do próprio homem se organizar, como se fosse algo construído, enquanto existem outros, como Aristóteles, que diz que a sociedade é uma criação, mas uma criação natural. Porquê? Porque todo o homem é um ser essencialmente social, ou seja, é um ser gregário, gosta de estar com os seus outros semelhantes, é um ser social, é um ser sociável. E vamos desenvolver mais à frente esta questão também bastante importante. No Espiritismo também se defende que realmente a sociedade é algo natural, que o próprio homem tem necessidade e que, portanto, para vivermos todos em conjunto, vivemos então em sociedade. Começamos já pela primeira questão do Livro dos Espíritos, que é esta, a 766. A vida social está na natureza? E logo nesta primeira palavra ficamos cientes, certamente, algo natural. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A necessidade da vida social é abordada no Livro dos Espíritos na questão 766 até à 768. Vamos ver então agora um pequeno vídeo onde se aborda a necessidade da vida social e depois vamos falar um bocadinho sobre o mesmo. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação.
É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Um vídeo pequenino, mas com muito conteúdo. Peço desculpa. Capítulo. Face ao que temos estado a abordar, vamos então voltar um bocadinho atrás. O que é que nós entendemos como sendo a sociedade? Alguém quer dizer alguma coisa? Vamos trocando opiniões. Face ao que nós já dissemos até aqui. Portanto, o homem é um ser social, sociável. Temos necessidade dos outros. O que é que há de ser uma sociedade? Um conjunto de indivíduos, não é? Que têm um objetivo comum. E que objetivo comum será esse? É o bem comum. Temos esta definição que aborda, assim, há muitos conceitos de sociedade. Puxamos para hoje o mais ligado à sociologia e também acaba por ter um bocadinho da parte jurídica, que é importante. Um conceito filosófico, vamos lhe chamar assim. Grupo de indivíduos que se relacionam de forma a conseguir alcançar e preservar o bem comum. É extremamente importante nós percebermos que aqui há uma união moral. O que é que eu quero dizer com união moral? Com um propósito. Todos nós temos um propósito para alcançar um objetivo que tem que ser comum. Porquê? Porque nós relacionamos uns com os outros, somos todos diferentes, correto? Mas quando estamos relacionados, temos que conseguir obter uma estratégia que nos permita ter regras, não é? Para quê? Para conseguirmos o equilíbrio social, para conseguirmos conviver uns com os outros e aproveitar o que nós temos para dar ao outro. Por isso é que se diz muitas vezes que em sociedade nós aprendemos ensinando e ensinamos aprendendo. Portanto, há esta partilha necessária que temos que ter em conta enquanto seres sociais. Partilha de conhecimento. Agora, é assim, essa partilha de conhecimento, como já referimos, é possível porque existem regras, normas, porque nós também somos seres sociais, mas temos tendência a quê? A fazer aquilo que nós queremos. Não é? E numa sociedade organizada não pode ser, tem que haver as tais regras para nos gerirem, digamos assim, nesta sociedade. Já falou-se também ali no vídeo que como é que se justificava nós não sermos um ser social se nos foi dada tantas capacidades. Por exemplo, a fala. Se eu não fosse um ser social, para que é que me servia a fala? Para falar comigo mesmo, para me ouvir? Um desperdício, assim como outras características, não é? Então, se eu tenho essa capacidade e muitas mais, há de ser para interagir com o meu semelhante e para obter dele todos os ensinamentos e também dar, haver este ensinamento em sociedade. Nenhum homem, é importante que se diga, tem o domínio total do conhecimento, ou melhor dizendo, da sabedoria. Todos nós precisamos de alguma coisa do outro. E é essa humildade que temos que ter. Nós não sabemos tudo, nós não temos todas as capacidades desenvolvidas. É com o outro que vamos conseguir fazê-lo e tê-lo.
e tornarmos seres humanos melhores nesta escala da evolução, que é isso que também nós pretendemos. Esta interajuda no conhecimento é essencial. É essencial. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. O Livro dos Espíritos, cá está, não é? Confirma-nos o que estivemos a referir. Em sociedade, nós vivemos em sociedade. Nós, hoje em dia, estamos muito fechados no nosso mundo tecnológico, não é? Acabamos por nos isolar um pouquinho. Mas porquê isolarmos, não é? Nós sabemos que a outra pessoa também está do outro lado. Então vamos também expandir as nossas relações e aprendermos uns com os outros. Nos desportos, não é? Que nós fazemos uns com os outros. Nos convívios, no trabalho, nas atividades culturais. E agora vou dizer, nas atividades culturais está a banda da minha filha. Fui pedir-lhes autorização para pôr, não sei como é que eles deram. Pronto. Curiosamente, nesta lei de sociedade, nós dissemos que necessitamos uns dos outros também para progredir nesta vida, não é? E tornarmos, como já tínhamos dito, seres melhores. Mas para isso ainda nos falta cultivar uns com os outros o quê? O desapego, a caridade, o conhecermos a nós próprios, o testar os nossos limites. Não é bem testar, é ter consciência dos nossos limites para com o outro. Muitas vezes nós achamos que já temos todo o conhecimento e por isso mesmo só os podemos transmitir. Já não queremos receber nada porque já sabemos tudo. Errado, não é? Temos que ter consciência da nossa limitação e estarmos sempre prontos para evoluir. Temos que também ser cumpridores dos nossos deveres em sociedade. Com isto não quer dizer que estejamos no nosso canto, regulados por todas as leis e não possamos ser nós mesmos. Não, a liberdade começa onde termina a do outro. Já se diz há muito tempo. Ou seja, a liberdade é um conceito muito vago, mas se eu pensar que posso fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, então temos aqui a base para estabelecermos uma relação. Relação essa de ensinamento. Falámos em tornar-nos uns seres melhores com os outros. Não é? Seres melhores nesta escala de evolução, nesta vida, como fomos em outras, como tentamos evoluir. Mas não basta para evoluir só estarmos em sucessivas reencarnações. O que é que nos falta? Essa vontade de aprender com o outro e essa vontade de adquirir conhecimento e de estarmos disponíveis para nos tornarmos esses seres em evolução. É verdade que se nada fizermos, não vamos regredir, porque ninguém regride na escala da evolução. Contudo, vamos ficar estagnados e depois vamos pensar, para que é que me serviu esta vivência? O que é que eu tirei dela? E isso é o exercício de consciência que todos os dias devemos fazer. Atenção, que viver em sociedade não significa que tenhamos que gostar uns dos outros e que tenhamos que ser sempre muito simpáticos e fazer a vontade que os outros querem, aos outros. Não, viver em sociedade significa conhecermos a nós próprios. Sabemos que o nosso caminho é o do bem. Sendo o do bem, nós vamos respeitar o outro, mas lá está, respeitar o outro conhecendo os nossos e os limites do outro. Não somos obrigados a gostar de toda a gente, mas não podemos é desrespeitar o nosso outro. Esse é que é o grande ponto, não é? Agora, nesta nossa vivência também temos que aprender a
a valorizar-nos, a nós e os outros, a sermos gratos, a aceitar a qualidade do outro, a aceitar até os defeitos, não é? E a pôr em prática exemplos de outras pessoas que fazem o bem. É assim, Jesus é o exemplo máximo de prática do bem para com os outros. Mas podemos pensar, mas agora eu ainda não consigo imitar Jesus nas suas ações. Tudo bem, não é? Vamos tê-lo como modelo, certo? Mas se estivermos bem atentos, também podemos olhar para as pessoas que nos rodeiam. Se calhar alguém ao nosso lado, perto de nós, tal e qual como nós, que faz esse bem, que nos pode ser um exemplo para o dia-a-dia. Estou a pensar num indivíduo que depois do trabalho se dedica a auxiliar os sem-abrigo, por exemplo, não é? Tira tempo dele para dar aos outros, sem interesse. Então, posso ter essa pessoa como exemplo para me ajudar na senda do bem, certo? Este foi só um exemplo, é nós estarmos disponíveis também para olhar para o outro. O outro não é só uma pessoa, tem muito mais dentro de si enquanto indivíduo. E vamos esquecer as partes menos boas. Vamos valorizar o que aquela pessoa nos pode ter de bom, para potencializar também outras qualidades até daquela pessoa e nossas. Não é? Não esquecer, viver, aprender, ensinar, esta troca, esta partilha de conhecimento. A vida de isolamento, pelo contrário, será que é natural? Faz parte. Mais ou menos, não é? Mas vivermos isolados, completamente isolados dos nossos semelhantes, pois não é, porque não é natural como nós já vimos até aqui. Claro que, como disse bem, não é errado nós termos a necessidade de estarmos em silêncio, isolados connosco mesmos. Jesus também o fez quando ia orar, não é? Deixava e ia-se dedicar. Quando nós temos necessidade também de orar, de meditar, de estar com os nossos pensamentos, de fazermos o tal exame de consciência que devemos fazer diariamente, não tem mal nenhum, porque é momentâneo, não é? O que pode não ser muito natural, o que não é muito natural, é este isolamento real. Vamos ver só o vídeo e depois comentamos. Vida de isolamento. Morte de silêncio. Concebe, no princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem à missão de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta.
Esses não se isolam da sociedade, portanto para ela trabalham. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Vosso espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Vida. Pois é, falou-se ali das várias perspectivas deste isolamento. Então, por partes, como já referimos, o isolamento momentâneo é bom, não é? Faz-nos recolher a nós próprios, estarmos connosco para então refletirmos sobre os nossos atos, não é? E orarmos, tudo bem, desde que seja momentâneo. O isolamento total, ou seja, deixarmos de ser um ser social, estarmos a contrariar a nossa natureza, aí será correto? Não, não é? Não podemos estar, como nós dizemos, na nossa bolha, do nosso frasco, não é? Não podemos. Primeiro não é natural e depois o que é que também evita? Evita que nós tenhamos o conhecimento real do mundo. E nós só nos podemos melhorar com o outro, não é? Se eu estou recolhida, se me isolo, como algumas ordens religiosas onde o recolhimento é uma regra, não é? E não podem muitas vezes nem falar uns com os outros, têm que estar mesmo em voto de silêncio, isolados, não é? Será que é correto? Claro que eles vão dizer que sim, que é correto. Porquê? Porque para eles estão a fazer o bem, nada contra, ou seja, estão a orar pela humanidade, como já me disseram várias vezes. Respeito. Agora é assim, e só orar é suficiente? Pode ser muito, mas é suficiente? Não sabem o que é que existe no mundo, não é? Não estão presentes no mundo. Ajudam só pela oração? Pronto, é uma forma de estar. Nós no Espiritismo achamos que esse isolamento não é o mais correto. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É com os outros que nós nos melhoramos. É vendo os problemas que nos rodeiam que nós vamos ganhando mais conhecimento e vamos nos tornando melhores. Vamos fazendo o bem com os outros, à nossa medida, mas vamos fazendo. Este isolamento, tal ermita, por exemplo, que se isolou da sociedade, isolou, criou as necessidades dele, teve uma atitude que se calhar é egoísta, afastou-se do mundo para estar bem, não é? Não concorda, tudo certo, mas isola-se, contraria a sua própria natureza. Quem faz o bem aos outros não terá muito mais mérito que quem se isola? Não querendo aqui, atenção, não querendo estar a dizer que outras religiões, outros cultos, outros o que for, estejam errados. Não, esta é a nossa perspectiva, é o que nós achamos atualmente, não é? E realmente, ao fazermos o bem, ao estarmos em sociedade, a nos recolhermos, ou seja, afastar-nos, por exemplo, da nossa vida, não é? Uma pessoa tem uma vida estável, mas tem aquela ideia de querer ajudar,
não é? E essa pessoa que se retira desse conforto e que vai ajudar os outros tem muito mérito, não é? Ele não se está a isolar, ela está assim a deixar aquela vida de conforto para ir ajudar os outros, para se ir ajudar a ela própria. Não esquecer isso, porque muitas vezes quem dá recebe muito mais, quase sempre, do que aquilo que dá. Nesta lei da sociedade, temos também os laços de família. E os laços de família, estamos todos a pensar no nosso núcleo familiar, há sempre alguma coisa que não corre tão bem como nós gostávamos. Não é? Mas não nos podemos esquecer que a família é a primeira forma de sociedade, é a primeira célula. Não é? É ali que nós depois pomos em crescendo a sociedade. E aquele nosso núcleo é o que deve estar repleto de relações saudáveis, de harmonia. E nem sempre está. E já vamos perceber porque é que nem sempre está. Agora vamos ver então o outro pequeno vídeo sobre esta parte. Laços de família. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, essa é a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um aumento do egoísmo. Peço desculpa. Laços de família. Foram referidos ali vários. Portanto, e assim, esta parte está no Livro dos Espíritos, na pergunta 769, esperem lá que eu posso estar confundida, é isso mesmo. Não, desculpem, 773 a 775. Os laços de família. E é o seguinte, falou-se que a família é muito importante para o ser humano, não é? Nós somos diferentes dos nossos animais. Os animais criam, não é? Têm os filhos e depois dão-lhe ferramentas para que eles se consigam autonomizar. Nós não, nós somos diferentes e temos na constituição da nossa família também a responsabilidade de os orientar, não é? De orientar quem faz parte do nosso núcleo familiar. Porquê? Porque nós temos como objetivo também a progressão moral, não é? E é na família
que vamos conseguir essa evolução. Como? Já vamos explicar então. Para já, convém referir que a família não é apenas um agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com um programa de evolução espiritual estabelecido. Adiante, estabelecido. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa, porque ela é a primeira escola do amor, onde somos colocados para aprender a amar. Nós estamos na família que temos de estar. É assim, não nos revoltemos. Esta família já percebemos que vai permitir a nossa evolução. Estes seres que estão connosco, não é, hoje, são os seres que já estiveram no passado também. E como é que eles constituem a nossa família? Não é? Constituem como? Ou seja, muitos nós já planeámos com eles, quando reencarnássemos, que eles fizessem parte da nossa família. Esse foi o planeamento. Por outro lado, também pedimos para que pessoas que tiveram algum desajuste connosco, ou algum não entendimento, digamos assim, connosco, que fizessem agora parte da nossa família. Para quê? Para nós conseguirmos superar esse desajuste e tentarmos evoluir, não é? Muitas vezes até são os nossos filhos, os nossos pais, que é quem nós normalmente nutrimos aquele sentimento de amor incondicional, não é? Possivelmente foram alguém que noutra vida até esteve connosco de uma forma mais conflituosa. Portanto, é a família, lá está, nós devemos sempre de a valorizar, respeitar. Há sempre alguém, lá está, que nós costumamos dizer que é a ovelha negra, não é, da família. Não tem que ser, até pode ser a branca, não é? Quem diz que aquela pessoa é que está mais errada do que nós. Respeitemos por dizer que vivemos em sociedade. Então respeitemos todos os elementos da nossa família como diferentes de nós. Mas certamente, se estão connosco, é para nos ensinar alguma coisa, é para nos permitir evoluir. Não esqueçamos dessa situação. Por isso, Deus permite que nas famílias ocorram essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo sentido de servir de prova e como meio de progresso. Podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, façamos do nosso núcleo familiar um núcleo unido e não nos esqueçamos que é importante termos os exemplos dos outros e praticar o bem. Contudo, esse bem começa sempre pelo nosso lar. Isto é importante. É que algumas pessoas pensam que o bem está no exterior, não é? Mas se nós não estivermos em harmonia com o que está no nosso seio familiar, como é que podemos estar em harmonia com os outros? Já dissemos que esse isolamento também não é saudável. Ou seja, um isolamento é sempre uma fuga. E muitas vezes nós utilizamos no ajudar os outros, tendo um núcleo desequilibrado, não é? É uma fuga. Não consigo ali em casa, então vou fazer no outro lado. Não tem também mal, também tem o seu mérito. Contudo, não nos podemos esquecer disto. É que a caridade começa sempre no lar. Importante retermos isso, porque se calhar, se percebermos, se esta frase ecoar em nós, se calhar amanhã vamos ter mais paciência com aquela pessoa que está sempre em desacordo com todos. Não é? Vamos tentar puxá-lo para o bem. Ou vamos tentar perceber, porque até podemos ser nós que estamos errados, mas vamos conversar, dialogar, tentar que haja esta harmonia no lar. Como forma de terminar,
Jesus ensinou-nos a forma de estar em sociedade. Nós é que levamos o nosso tempo a compreender, por mais que vamos repetindo, não conseguimos ainda lá chegar, mas vamos conseguir, estamos no caminho certo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está escrito no livro de Marcos, no versículo 12, no capítulo 31, se não estou em erro, é assim que se diz. Portanto, é assim, porque é que nós insistimos em não ter esta informação na nossa memória, no nosso dia-a-dia? Sairmos com essa indicação, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós próprios, amar o outro como a ti próprio, será que o nosso dia não irá ser mais proveitoso em todas as nossas vertentes da nossa vida? Trabalho, escola, desporto, parte cultural, tudo aquilo que nós falamos e que necessitamos de estar uns com os outros. Portanto, fiquemos com este pensamento para aplicar nesta semana. O que é que nós estamos a fazer de menos bem? Ou o que é que podíamos fazer de melhor? Para começarmos a ficar equilibrados, sobretudo pelo nosso núcleo familiar e depois estender ao resto da sociedade. Primeiro connosco, estarmos nós bem, conhecermos a nós próprios. Depois, fazer com que os que nos rodeiam estejam bem. E depois ir estendendo ao resto da sociedade. Mas volto a repetir, atenção, nós não temos que gostar de todos, temos que respeitar. Não é? As ideias, a forma de estar na vida, a forma de ver o mundo. Dar sempre abertura que o outro também nos ensine. Porque a vida é uma partilha de conhecimento. Todos estamos em estados diferentes de evolução, mas estamos aqui é porque temos informação para dar e receber. A bibliografia que se utilizou foi a Psicologia da Gratidão, de Divaldo Pereira Franco, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselhava a lerem realmente a Psicologia da Gratidão. Não é fácil, não é de leitura muito fácil, nem é daqueles livros que se leia assim numa noite, não. É um livro de consulta, de irmos vendo, lendo, refletindo, aproveitando os ensinamentos que tem.